Eu quero iniciar saudando a todos os colegas, conselheiro Iradir Petroski, doutora Fernanda Ismael, nossa Ministério Público de Contas, o nosso colega Roberto Loureiro, Alexandre Mariotti, saudar Eduardo, a Lisiane, que nos acompanha há muitos anos nessa nossa Câmara. Eu declaro aberta, na modalidade telepresencial e havendo quórum legal, a 7ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal, registrando a presença do conselheiro Iradir Petroski, dos conselheiros substitutos Roberto Loureiro, Alexandre Mariotti e da doutora Fernanda Ismael, adjunta de procurador do Ministério Público de Contas. E o senhor representante da Procuradoria-Geral do Estado, Eusébio Fernando Ruschel. Está presente, doutor Eusébio? Comunico, em razão da vacância do cargo de conselheiro desse tribunal, o doutor Roberto foi designado para titular no período de 21 de março a 19 de abril. Em discussão a ata da 6ª sessão desta Câmara, realizada em 16 de março de 2022, ficando assegurado aos senhores conselheiros, nos termos regimentais, o prazo de 48 horas para apresentar por escrito ressalva. Está em votação referida ata. Está aprovado. Pergunto aos senhores conselheiros, ou ao conselheiro Iradir Petroski, se possui algum processo a ser retirado de pauta. Não, presidente, informo que eu mantenho a minha pauta. Muito bem. Eu informo que estou retirando o item 2 da minha pauta, que é o processo do Tribunal de Justiça do Estado, que trata da inativação de Rolando Teodoro Preto Júnior. Então, está retirado o item 2 da minha pauta. Bom, como não temos preferência, então vamos direto à pauta do conselheiro Iradir Petroski. Com a palavra, conselheiro. Saúdo o senhor presidente, conselheiro Marco Peixoto, saúdo os conselheiros Roberto Loureiro, Alexandre Mariotti, a nossa adjunta procuradora do Ministério Público, doutora Fernanda Ismael, nosso procurador do Estado, José Bruxa, secretária Alisiana Eduardo, servidores, senhoras e senhores que acompanham esta sessão. Eu inicio pelo primeiro item da minha pauta, processo 29.082, dígito 9. Trata-se de ato de aposentadoria do senhor Raul Fernandes Torres, expedida pelo Previmpa. A SAP manifestou-se sugerindo o sobrestamento dos autos até que sobrevenha a decisão definitiva do processo 14.753/17, dígito 4, tanto é a conexão da matéria. O Ministério Público de Contas, em anuência com o órgão técnico, também propugna pelo sobrestamento do presente expediente. Em seu relatório, passou ao voto. De fato, o exame dos autos verifica-se que a situação em exame aguarda consonância com a examinada no processo número 14.753/17, dígito 4, em que se discute a definição das parcelas a serem consideradas no conceito da última remuneração para efeitos de aplicação do limitador do artigo 40, parágrafo 2º da Constituição Federal. Assim, acompanhando a proposição sugerida pelo órgão técnico e pelo parquê, voto pelo sobrestamento dos autos da subdivisão competente até o trânsito julgado do processo 14.753/17, dígito 4. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Como vota o conselheiro Roberto Loureiro? Senhor presidente, inicialmente quero cumprimentar Vossa Excelência e, em seu nome, cumprimento a todos os presentes. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho. Está aprovado por unanimidade o voto do conselheiro Iradir Petroski. Prossiga, conselheiro. Próximo processo é 9.295/21, dígito 0. A trata do ato de diferença de proventos concedido ao senhor Sérgio Agarra Lua do Prado, expedida pela Superintendência do Porto do Rio Grande. Aqui também,
tanto a SAP quanto o Ministério sugerem o substanciamento do feito em razão das conexões com o processo número 0001, dígito 0433/14, dígito 2. Assim, conforme previamente disponibilizado, eu aqui estou acompanhando a proposição sugerida pelo órgão técnico pelo parquet, votando pelo sobrestamento dos autos da supervisão competente até a discussão definitiva no processo 0001, dígito 0433/14, dígito 2. É o voto, senhor presidente. Conselheiro Roberto Loureiro, como vota? Acompanho o relator. Eu também acompanho, está aprovado por unanimidade. Prossiga. Próximo processo é 7.772/13, dígito 8. Trata-se de auditoria de admissões realizada no Executivo Municipal de Capivari do Sul. Os autos estão completos, com todas as peças instrutivas. O meu voto também já fora disponibilizado com a devida antecedência, razão pela qual passo direto à parte conclusiva, onde estou votando pelo registro dos 73 ingressos decorrendo de concurso público constando no modelo 1, título 1, item 52. Uma vez que realizado em consonância com os princípios esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Como vota, conselheiro Roberto Loureiro? Acompanho o relator. Também acompanho, aprovado por unanimidade. Prossiga. Próximo processo 12.086/17, dígito 6. Trata-se de auditoria de admissões realizada no Executivo Municipal de Flores da Cunha. Aqui também os autos estão devidamente instruídos, o conteúdo do meu voto já foi disponibilizado com a devida antecedência e, em razão disso, eu passo direto à parte conclusiva, onde estou votando aqui, acolhendo integralmente a consideração pelo Ministério Público e votando pelo registro 51 ingressos oriundos do concurso público, indicado no modelo 1, título 1, item 2 e 52. B, pelo registro dos 7 ingressos oriundos do processo seletivo público, indicados no modelo 1, título 17, item 52 e item 86. C, pela cessação da ilegalidade administrativa em relação a 2 ingressos decorrendo do processo seletivo público, constante no modelo 5º, título 17, item 23. D, pela emissão de alerta ao gestor sobre as observações contidas nesse relatório e voto. É o voto. Em discussão e votação. Doutor Roberto Loureiro, como vota? Acompanho o relator. Também acompanho, está aprovado por unanimidade. Continue. Próximo processo 255/17, dígito 3. Trata-se do presente processo de contas de gestão do senhor Gilberto Francisco Baldasso, administrador da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, FGTAS, no exercício 2017. Consta nos autos o relatório da auditoria, parecer, relatório da auditoria da Contadoria e Auditoria Geral do Estado, CAGE, relatório geral de consolidação, esclarecimento prestado pelo administrador, instruções técnicas elaboradas pela supervisão de auditoria e instruções de contas estaduais, bem como manifestação do Ministério Público junto a esta Corte de Contas. Eu aqui, no meu voto, faço uma análise detalhada dos fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto e, em razão da prévia disponibilização, me permito passar direto à parte conclusiva. Ante o exposto, anuindo também as considerações do agente ministerial, voto para que esta colenda da Câmara decida nos seguintes termos. A, pela regularidade de contas, com ressalva do senhor Gilberto Francisco Baldasso. B, pela recomendação atual do gestor para que evite a reincidência dos apontos criticados nos autos, bem como adota as devidas providências no sentido de sanar as falhas ainda passíveis de correção. C, ciência DCF, e C, ciência ACAGE. É o voto, senhor. Muito bem. Conselheiro Roberto Loureiro, como vota? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Está aprovado por unanimidade. Prossiga. Próximo processo é o item
Sexto da minha pauta, processo 5.645/17, dígito 0. Trata processo de contas de gestão do senhor Francisco Matias Fonseca, prefeito, administrador executivo municipal de Cacequi, exercício 2017. Os autos encontram ser devidamente instruído e consta no corpo do meu voto, já disponibilizado, a identificação de todas as inconformidades registradas pela auditoria. O Ministério Público de Contas opina o seguinte: multa, fixação de débito correspondente aos itens 1.1.1 e 5.1.1, recomendação atual administrador. Esse é o relatório, passo ao voto. No mérito, inicio minha análise pelo item 1.1.1, onde foi apontado o pagamento de FG destinado a servidores efetivos no exercício do cargo de secretário municipal, com sugestão de débito no valor de R$ 60.839,90. Conforme consignado no relatório da auditoria, este aponte consiste em falha idêntica constante nos processos de 2012 de 2013, a qual teve a decisão pelo afastamento do débito, mas com manutenção do aponte para fins de aplicação de multa ao gestor. A instrução técnica entendeu pela manutenção do apontamento, contudo, entendeu pelo afastamento da sugestão de débito. O Ministério Público opina pela manutenção da falha e fixação do débito. Examinando os autos do processo referido, exercício 2013, não constatei nenhuma comunicação formal deste TCE ao gestor do exercício ora examinado. Cientificando-se sobre as falhas apontadas ou determinando a sua regularização, verifiquei apenas um ofício enviado ao gestor comunicando-lhe sobre a certidão de débito expedida em relação ao exercício 2013 para a cobrança, fato que confere com o referido pela defesa sobre a falha em questão. Diante do exposto, em divergência ao proposto pelo agente ministerial, nesse caso particular, acompanho a manifestação da instrução técnica no sentido de manutenção do apontamento, afastando, contudo, o débito sugerido pela auditoria. Relativamente ao apontamento dos itens 2.1.1 e 2.1.2, observo que a matéria foi objeto de apontamento no exercício anterior, tendo sido afastada por maioria a sugestão do débito proposto da auditoria. Diante do exposto, anuindo aqui a manifestação do Ministério Público, voto pela manutenção do apontamento e afastamento dos débitos. No que diz respeito ao apontamento 2.1.3, acompanho a manifestação da instrução técnica do Ministério Público de Contas, no sentido do afastamento do aponte e do débito sugerido. Tendo visto que o pagamento adicional de insalubridade dos servidores estatais está previsto no regime jurídico dos servidores e que o laudo pericial descrevendo a atividade dos seus referidos cargos como insalubres foi acostado pela defesa. Quanto ao apontamento do item 5.1.1, que diz respeito à concessão irregular de reequilíbrio econômico, contrato firmado com a empresa SM Soares e Companhia Limitada, com sugestão de débito no valor de R$ 47.584,48, cumpre ressaltar que a matéria já foi objeto de apontamento nos exercícios 2015 e 2016, cujos processos já transitaram e julgados com a manutenção da falha e fixação de débitos respectivos. Diante do exposto, a fim de manter a coerência com os julgados acima referidos em relação à mesma matéria, voto pela manutenção do apontamento e fixação do débito no valor de R$ 47.584,48. Relativamente ao apontamento do item 4.1.1, acompanha a manifestação da instrução técnica do Ministério Público no sentido de manutenção do aponto. Isso posto, considerando o conjunto probatório disponibilizado nos autos e as análises da CQM, do agente ministerial, voto para que essa ordem da Câmara decida nos seguintes termos. Pela imposição de multa no valor de R$ 1.000 ao senhor Francisco Matias Fonseca, administrador do Executivo Municipal de Cacequi. Pela fixação de débito no valor de R$ 47.584,48,
correspondente ao item 5.1.1 do relatório da auditoria, de responsabilidade do senhor Francisco Matias Fonseca, prefeito e administrador do Executivo Municipal de Cacequi. C, pela recomendação dos atuais administradores, no sentido de adotar medidas efetivas em relação à inconformidade analisada nesse relatório, e voto, os quais deverão ser verificados em futuros procedimentos fiscalizatórios. E demais com o secretário. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Vota o conselheiro Roberto Loureiro. Acompanho o relator. Também acompanho. Está aprovado por unanimidade. Assim que concluir minha pauta, agradeço, senhor. Muito obrigado, conselheiro. Permaneça. Bom, agora eu vou relatar minha pauta, iniciando pelo item 1, contas de governo. Desculpe, doutor Roberto. Como eu já sabia que o senhor não tinha pauta, eu sou... Sim, sem problema. Realmente eu não estou sem pauta para essa sessão. Obrigado. Não, desculpe, mas eu sabia. Bom, então agora é o item 1 da minha pauta, contas de governo, Prefeitura de Sertão, Edson Rossato e Carlos Bernier. Doutor Gilberto Capani Júnior, os procuradores e outros. A ANETEC, que eu sugeri a permanência de apontamentos, o MPC opina pelo parecer desfavorável ao senhor Edson e favorável ao senhor Carlos. Esse é o relatório e o meu voto. Parecer favorável às contas tanto do senhor Edson Rossato como do Carlos Bernier, recomendação para que adote medidas de caráter preventivo e corretivo, ciência do inteiro teor desse relatório e voto, que vier a ser prolatado, o sistema de controle do município. Esse é o meu voto. Como vota, está em discussão, como vota o conselheiro Iradir Petrossi. Acompanhe, Vossa Excelência, o relator. Conselheiro doutor Roberto Loureiro. Também acompanho. Acompanho. Então, está aprovado por unanimidade. O item 2 foi retirado. Agora, eu passo a votar em conjunto os itens 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da minha pauta. Todos eles são inadmissíveis. Senhor presidente, sim. Eu vou declarar a suspensão no item 9 da tua pauta. A Excelência terá que fazer uma votação à parte no 9. Bom, então, excluo o item 9. Aí convoco o Alexandre. Tá, então, eu vou excluir o item 9 e colocar todos os demais itens em conjunto, em bloco. Tá? Então, o item 3, inativação, Santana do Livramento, Olavo Rodrigues. Item 4, inativação, Instituto de Previdência Novo Hamburgo, Maria Terezinha Costa. Item 5, inativação, Prefeitura da Estância Velha, Gislaine Terezinha da Silva. Item 6, Prefeitura de Rosário do Sul, inativação, João Jorge de Andrades. Item 7, inativação, Prefeitura de Santo Ângelo. Item 8, inativação, Prefeitura de Rosário. Santo Ângelo, Jocely Edson Godoy. E item 8, Rosário Evenilda da Silva Ramos. Então, esses processos estarão sendo votados em bloco. Em todos os casos, foi observado pela SAP e o MPC o transcurso de mais de 5 anos do ingresso dos autos na Corte de Contas, situação em que incide a aplicação em todos os expedientes da tese fixada pelo STF no tema 445. Acolhendo a análise procedidas, voto para os processos indicados por reconhecer o registro tácito das portarias, que formalizaram as aposentadorias dos servidores citados em observância à tese fixada pelo STF. São os votos para o item 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Está em discussão? Está em votação. Conselheiro Iradir Petrossi, como vota? Acompanho o voto de Vossa Excelência. E conselheiro desculpe. Roberto Loureiro? Também acompanho Vossa Excelência. Muito bem. Então, estão aprovados todos esses processos. O item 9, agora, eu vou ter que convocar o doutor Alexandre Mariotti. Né? É o mesmo sentido, mesmo significado, é uma inativação do Instituto Erechinense de Previdência. Marilice Mirassi Inatic. Esses processos todos eles foram identificados pela SAP, pelo MPC, foi aplicada a tese do STF e reconhece o registro tácito. Como vota o conselheiro Iradir Petrossi? Não,
Conselheiro Alexandre Mariotti. Acompanho o voto do relator. Doutor Roberto Loureiro. Também acompanho. Está aprovado também o item 9 da minha pauta. Muito bem. Agora, vamos votar. O item 3 já foi. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora nós vamos votar o item 10, que é uma transferência para a reserva da Brigada. Agora eu posso retornar, senhor presidente. Desculpe, está retornando, doutor. Obrigado, doutor Mariotti. Permaneça. Gabriel Gomes Batista. A SAP sugeriu sobrestamento, o MPC na mesma linha, sobrestamento, e o meu voto vai na mesma linha pelo sobrestamento do presente expediente até o trânsito julgado da decisão proferida no processo 32.206.021/20. Como vota conselheiro Iradir Petroski? Com o relator. E o doutor Roberto Loureiro? Também com o relator. Muito bem, está aprovado por unanimidade. Agora, o item 11 da minha pauta é a inativação da Polícia Civil. Wilson Fulber. SAP sugeriu a negativa, MPC também, na mesma forma, e o meu voto também vem pela negativa de registro, alerta a autoridade competente, intimação da autoridade em 30 dias a desconstituição do ato, transcorrido prazo fixado pela imediata solicitação e verificação em futura auditoria dos comandos contidos nessa decisão. Como vota, conselheiro Adir Petroski? Acompanhe Vossa Excelência. Roberto Loureiro. Também acompanho. Aprovado por unanimidade. Agora vamos para o item 12 da minha pauta. 12 da minha pauta é Capela Santana. Gestor José Alfredo Machado. Contas de governo. 17 de novembro, após a leitura, o Dr. Vanir de Matos apresentou sustentação oral, pedindo a suspensão do julgamento para melhor análise e com seus argumentos. Vencida essa etapa, trago o processo para apreciação. O meu voto, depois de toda a análise feita pela nossa equipe, o meu voto é por parecer desfavorável às contas, diante da insuficiência financeira que foi praticada, né, e que representa 8,22% da receita corrente líquida. Na totalidade, considerados os exercícios anteriores, a insuficiência retrata 10,4%. Então, dessa forma, eu julgo esta suficiência passível de repercussão negativa na análise das contas. Então, o meu voto é parecer desfavorável às contas do senhor José Alfredo Machado, cientificar o Procurador-Geral de Justiça, doutor Eusébio Ruschel, né? E o Procurador-Geral Eleitoral. E recomendação ao atual administrador que adote medidas de caráter preventivo. É o meu voto. Como vota conselheiro Iradir Petroski? Com o relator. Doutor Roberto Loureiro. Também com o relator. Muito bem. Então, está aprovado por unanimidade. Agora nós vamos para Paverama, representação, item 13 da minha pauta. Fabiano Brandão. Essa representação é apresentada por Camila Paula Bergo, noticiando possíveis irregularidades em edital, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de pneus, câmara de ar e colarinho para máquinas de veículos do município. A supervisão de auditoria de contas municipais concluiu que não houve discrepância de preços capaz de macular o competitório. O Ministério Público de Contas, emissão de determinações a serem adotadas em futuro certame, com objeto similar, recomendação e voltado para a promoção da sustentabilidade pela recomendação de adoção de modalidade econômica e eletrônica de pregão, para um melhor acompanhamento da matéria pela Unidade Central de Controle Interno do município. Esse é o relatório. O meu voto: determinar o gestor de Paverama, porque em futuros competitórios, com objeto idêntico ou similar, adote as providências nesse voto. Abstenha-se de exigir certificado do IBAMA, abstenha-se de exigir licença de operação do fabricante, abstenha-se de exigir certificado do IMEP, que adote a modalidade eletrônica do pregão, determinar a unidade central de controle para que a casa de abertura de novo certame com o mesmo objeto, cientifique o Tribunal de Contas, cientificar o Poder Legislativo Municipal e arquivar o presente processo após o respectivo trânsito julgado.
Este é o meu voto do item 13. Como vota conselheiro Iradir Petrovski? Como relator. E como vota o conselheiro Roberto Loureiro? Igualmente com o relator. Muito bem. Então, está aprovado por unanimidade. O item 14, último da minha pauta, é uma tutela de urgência uruguaiana, Rony Petros de Mello, prefeito, motivado por fatos relevantes identificados durante a realização do procedimento de auditoria envolvendo chamamento público, cujo objeto consiste na seleção da organização da sociedade civil. O MPC opina pela emissão de determinação e procedimentos serem adotados de novos chamamentos, com objeto similar pela determinação por unidade de controle interno e acompanhamento da matéria da DCF, e pela cientificação da decisão do Poder Legislativo Municipal. E o meu voto vai emissão de determinação executiva para que, em futuro procedimento licitatório, adote as seguintes providências. Proceda ao detalhamento de todos os custos de mão de obra previstos para a parceria, proceda ao detalhamento dos custos unitários de cada item constante da planilha, determinação à unidade central de controle interno do município, que acompanha o cumprimento dessa decisão, acompanhamento da matéria pela DCF e cientificação ao Poder Legislativo Municipal. Esse é o meu voto e coloco em discussão e votação. Conselheiro Iradir Petrovski. O relator. Roberto Loureiro. Também com o relator. E o meu, então, está aprovado por unanimidade. Eu encerrei a minha pauta de uma forma muito rápida, que eu tenho que ir até o Palácio na posse do Dr. Alzir Lorenzon, e coloco a palavra à disposição dos senhores conselheiros, conselheiros substitutos, da doutora Fernanda, do doutor Eusébio. Senhor presidente. Sim. Apenas para saudar Vossa Excelência e os conselheiros Iradir, Roberto Loureiro, a representante do Ministério Público, o representante da Procuradoria do Estado, e na pessoa da secretária Lisiane e todos os servidores do tribunal, e pedir a Vossa Excelência que transmita o meu abraço ao impostando de hoje, o nosso sempre decano Alzir Lorenzon. E desejar sucesso a ele, né? Claro, de preferência. Mas vamos associar aí as palavras do doutor Alexandre Mariotti. Eu acho que todos, né? Mas eu vou dizer que a segunda Câmara, composta por todos que estão presentes, né, deseja muito sucesso a ele nessa nova empreitada, que ele está muito entusiasmado com essa nova função, né? Então vamos lá, então, porque é às 11 horas e já é 10h59. Está encerrada a presente sessão, marcando outra para o dia 30 de março, quarta-feira, às 10h30, nesse mesmo canal, como diz o outro, né? Está encerrada a presente sessão.